Vamos cumprimentar o sócio da The Hill Capital, Marcelo Bolzan, já está na ponta da conexão. Marcelo, bem-vindo ao Manhã TC News, uma alegria tê-lo aqui. Olá, Léo, muito bom dia. Prazer falar contigo e com a Camila aqui nessa manhã na TC News. O prazer é nosso em recebê-lo, Marcelo. Obrigado pelo aceite. Olha, de saída, deixa eu pegar a carona nesse gancho que a Camila nos apresentou, para a gente começar com o cenário doméstico, depois a gente dá uma passeada pelo cenário internacional, com ênfase ao cenário americano. Veja, estamos diante de uma Brasília muito mais calma do que dias atrás. É uma Brasília em conciliação, uma capital federal com mais moderação e temperatura baixando. Nós não podemos nos esquecer, Marcelo, e eu gostaria de checar essa tese contigo, que o problema do IOF mascara algo mais profundo. Uma crise de modelo de governabilidade entre executivo e legislativo, com pouco espaço fiscal e muitos anseios de gastos. Eu queria entender como é que você tem monitorado esse debate e o que este debate diz sobre a atual dinâmica de precificação dos ativos brasileiros, porque a máxima histórica do Ibov não combina exatamente com a dificuldade de ancoragem fiscal vigente no país. Exato, Léo. Eu acho que essa novela, né, do IOF, ela se iniciou ali no final de maio com decretos, né, e foram ali uma surpresa muito grande, porque o ministro da Fazenda não tinha, né, alinhado isso nem com o Congresso, nem com o Banco Central, então assim, foi uma surpresa, né, muito grande, e de lá para cá ficou essa queda de braço. O decreto inicialmente ele foi realmente mal feito, né? Não foi avaliado ali os principais impactos, seja para operação de câmbio, de crédito e para as aplicações, né, em VGBL, tanto que no mesmo dia eles tiveram que voltar atrás. Então acho que os ânimos, né, realmente ficaram aí mais complicados, né, em Brasília, e essa reaproximação entre Congresso e o Executivo ela é bastante positiva, né? Então isso subiu para o STF, agora, né, a derrubada desses decretos aqui fará com que eles sentem à mesa, né, e decidam aqui o que vai acontecer. É claro que o que a gente gostaria de ver aqui é um cenário de corte de gastos, né? É claro que esse seria o melhor cenário. O governo, quando ele fez o arcabouço fiscal há 2 anos, ele tinha lá como objetivo para esse ano fechar com déficit zero, então as contas ali no 0 a 0. E os dados iniciais desse ano já mostram que ele vai precisar tomar algumas medidas aqui para fechar esse número. Então, se não vier via IOF, o governo terá que fazer algumas medidas, né, para fechar essas contas. A gente não entende que 2025 seja um grande problema. Aqui existem, né, outras formas, né, dividendos do BNDES, tem outros mecanismos ali para eles fecharem os números, mas a grande preocupação é a partir de 26. Aí sim ele vai precisar passar algumas coisas. Então, diria que essa reaproximação é positiva, mas concordo contigo, o ideal seria que corte de gastos para fechar essa conta e não aumento de impostos. E o mercado como um todo, você problematizou 2026, o mercado como um todo tem problematizado 2026, dado que em 2025 a essência do que será feito para fazer a conta fechar é um desfazimento de ativos financeiros, de receitas que poderiam ser mais recorrentes e estruturais através da venda, para tapar o buraco. Para 2026, dado que o que consta como meta fiscal é um superávit de 0,25%, nós teremos um governo com ainda mais apuros para fazer a conta fechar. E num ano que não é convidativo para restrição fiscal, porque é ano eleitoral, que qualquer governante gostaria é de ter mais espaço para gastos, não o contrário. Então 26 de fato é um ano temerário do ponto de vista fiscal. No entanto, e esse é o tema da próxima pergunta, o mercado que olha para frente está olhando para 26 menos pelo risco fiscal e mais pelo risco eleitoral. Risco ou oportunidade? Não dá para fugir desse debate, é bobagem a gente fugir do que está na cabeça das pessoas, e o que está na cabeça dos agentes de mercado é qual a chance de haver uma mudança de agenda econômico-política no Brasil. O monitoramento desse debate para vocês da The Hill Capital está em qual fase? E nós tivemos um gancho recente. Alguns players domésticos
já declarando montagem de posição com um pouco mais de fôlego na Bolsa Brasileira, justamente pela possibilidade de uma mudança de agenda programática para o país a partir do ano seguinte a 26, né, no pós-eleição de 26. Vamos te ouvir sobre isso, Marcelo. Eu acho que esse primeiro semestre, Léo, ele já vem, né, uma procura por mais ativos de risco, e eu acho que é uma consolidação de fatores, né, tanto internos quanto externos. Aqui, depois que o Banco Central subiu para 15% a Selic e sinalizou que eles vão interromper, o nosso cenário é que realmente parou por aí, e aí vai ficar nesse patamar alto, eles terão espaço para começar a cortar juros. E só essa conversa, né, de quando que será esse início de processo, isso já traz, né, um fechamento das curvas, a Bolsa performa bem, principalmente os papéis ligados, né, ao setor doméstico. Então a gente já vê sim, né, uma melhora nesse ambiente. O endividamento do país, nesses últimos 4 anos, ele vai sair de 71% para 83%. Então, assim, foi uma piora muito grande. E concordo contigo que o mercado já está olhando, né, para o próximo ano numa expectativa de algum presidente que tenha um comprometimento maior com as contas do governo, né? Então, acho que essa possibilidade de mudança, ela traz, sim, um viés bastante positivo. E aqui a gente está falando, né, de parar de subir esse endividamento, né? Isso já seria muito bem visto aqui pelos mercados. E claro que a gente surfou um período aqui bastante positivo, já que lá fora as coisas acabaram ajudando também, né? Então acho que esse fluxo de recursos vindo para o Brasil, isso acabou ajudando e trazendo as nossas ações aqui, a nossa bolsa, né, para patamares históricos também. Então, acho que é muito em função do fluxo, mas realmente não condiz com o nosso cenário, né, de risco fiscal que a gente tem aqui. A gente acabou surfando aí um bom momento e já se antecipando com essa possibilidade de mudança de foco para o próximo ano. E o que me chama a atenção no que você descreve como uma busca maior pelos ativos financeiros é que essa busca está muito carimbada ainda pelo capital estrangeiro. A gente fala bastante de fluxo aqui na programação da TC News. É impressionante como o capital internacional é que tem sustentado o patamar da Bolsa. Me parece que essa semana é uma semana chave para a gente começar a monitorar o fluxo doméstico depois das falas recentes que tivemos de alguns players relevantes, detalhamos na edição de hoje, e foi um dos ganchos que eu usei para te ouvir a respeito de alocação nacional na Bolsa Brasileira. Bom, 11h48, vamos agora fechar Brasil falando do Copom. Temos perguntado para os nossos entrevistados, e aí, com qual cenário trabalhar? Corte no último tri deste ano, corte no primeiro tri do ano que vem, corte no segundo tri do ano que vem e olhe lá. A Bolsa chegou a tirar a manguinha de fora para precificar em alguns momentos, corte já em dezembro. Depois sentiu que errou no call, a gente viu correções e aí o corte parece ter sido ao menos empurrado para janeiro, fevereiro. Não há gabarito nenhum e o mercado, como você bem sabe, Marcelo, tenta se antecipar para pagar mais barato por um cenário que vai corresponder a um destravamento de ativos financeiros. Quando você olha para a característica da nossa inflação, para o comunicado e para a coerência dos argumentos do Banco Central, e também para o Fed, porque quer queira, quer não, o que eles fizerem lá vai nos impactar aqui. Qual que é o seu cenário base para eventuais cortes na taxa Selic? Olha, Léo, ficou bem claro nesse último comunicado do Copom que essa interrupção aqui é mais um fim de ciclo mesmo, né? Então, 15% de Selic é um patamar extremamente contracionista. E a gente já vê os dados, né, mais recentes de inflação convergindo, né, fazendo com que essa inflação comece ali a convergir ainda, né, bastante elevada, acima do teto da meta, de 4,5%, mas já vem reduzindo, né, para patamares mais próximos de 5%. Então, é claro que quando o Banco Central ele faz esse aumento de juros, o impacto ele não é imediato, em torno de 6 a 12 meses para a gente ter um impacto na economia. Então, agora ele vai acompanhar, né, essa desaceleração. E a gente tem visto, né, ainda bastante moderada,
mas a inflação ela vem cedendo, a atividade ela vem dando sinais, né, de desaceleração. Essa semana a gente teve dados da indústria mostrando, né, uma desaceleração. Então, gradualmente, a atividade ela vai ceder e a inflação vai ceder. Então, dentro desse cenário, a nossa expectativa é que para o primeiro trimestre o Banco Central tem espaço para começar esse processo de corte de juros. Acho que lá fora, quando a gente pega, né, os dados mais recentes aqui, criação de novas vagas de trabalho divulgadas ontem, 147 mil postos de trabalho nos Estados Unidos, mostram ali a economia americana desacelerando, mas ainda, né, com uma saúde bastante grande. Então, o Banco Central não terá pressa lá fora, né, para cortar os juros, deve ficar ainda por mais alguns meses nesse patamar, e aí o nosso cenário ele contempla, né, para o Brasil aqui, início de processo de corte de juros no primeiro trimestre. Duas perguntas fáceis de fazer, difíceis de responder. Vamos falar agora de Estados Unidos, com esse último gancho que você puxou do Fed em complemento ao racional para a Selic. A primeira pergunta. Ok, o mega pacote do Trump foi aprovado, várias e várias linhas, várias e várias mudanças. Como é que fica a economia americana? A segunda pergunta. Acordos comerciais voltam ao primeiro plano com o vencimento da trégua no dia 9 de julho. O que esperar, sobretudo, da queda de braços entre Estados Unidos e China? Com você, Marcelo. Olha, quando a gente olha a economia americana, é claro que eles vêm passando por um processo de desaceleração. O que aconteceu lá, e se a gente voltar um pouco mais, né, no filme, o nível de inflação estava batendo 8%, hoje está um pouco acima ainda de 2%, que é o objetivo ali que o Fed trabalha, e eles conseguiram fazer isso com a economia americana, né, desacelerando e não entrando em recessão, o que é bastante raro quando a gente olha para o passado. Então foi um mérito muito grande, né, a economia ter performado e não entrado numa desaceleração mais forte. O nosso cenário aqui é que esse pacote do Trump, né, que basicamente ele prorroga os benefícios que ele fez lá no primeiro mandato dele de corte de impostos, né, então isso é prorrogado, isso vai dar um impulso aqui, né, de curto prazo ainda para a Bolsa. A gente tem essa expectativa que o PIB americano feche alguma coisa perto de 1,8%, então é uma desaceleração em relação ao ano passado, mas as coisas estão caminhando bem, né? Visto esse dado de emprego acima de 147 mil novas vagas de trabalho, e quando a expectativa estava mais próxima de 110. Então, a economia desacelera, mas os resultados das empresas, o fluxo, né, para lá ainda é bastante positivo. Acho que a busca, né, por ativos de risco, né, esse otimismo que veio para emergentes também é muito em função desse cenário positivo internacional. Então, acho que a gente deve ter, né, o Fed iniciando o processo de corte de juros mais para setembro. A nossa expectativa aqui seriam de 2 quedas ao longo desse ano, setembro e dezembro. Ainda é um patamar elevado de juros e o Powell, né, não terá pressa aqui para iniciar esse processo de queda. 11h53, cenário então base para o Marcelo Bolzan é de 2 cortes até o final do ano, em linha com o que o Dot Plot está dizendo, e me pareceu, dentro da tua avaliação, que a gente ainda tem muitas variáveis a serem monitoradas para estimar o saldo desse mega pacote do Donald Trump. É um exercício de abstração que não é pequeno antecipar como a economia americana reagiria a todas as linhas desse pacote. Deixa eu enfatizar agora os acordos comerciais, que foi a segunda pergunta que eu deixei montada aqui para você. 9 de julho esgota-se o prazo daquela trégua e nós já estamos vendo novidades. Foi assim com o anúncio do acordo com o Reino Unido, faz um pouquinho mais de tempo. Agora o acordo do Vietnã, ou com o Vietnã. E é um Trump mais agressivo, já que o prazo está se esgotando, falando em enviar cartas para impor as taxações em relação a países que não conseguiram negociação.
Um Trump que está lutando contra o transbordo de produtos chineses através da taxação ou sobretaxação de outros países e também contra o transbordo de chips americanos, segundo a informação que trouxemos há pouco, não querendo que esses chips cheguem à China por intermédio de outros países. Notória e notadamente a Malásia e a Tailândia, que são países que vão ter restrições no recebimento dos chips da NVIDIA, para a gente ilustrar. Então, assim, de fato, os acordos comerciais eles vão voltar para o primeiro plano, não é que tenham saído de algum plano relevante, mas do primeiro ano ou do primeiro plano estiveram um pouco ausentes nas últimas semanas. Agora voltam e com protagonismo. Como é que você está vendo esse debate? Léo, a guerra comercial, né, ela trouxe ali muita incerteza ao longo do primeiro semestre, então muita volatilidade. A gente acabou antecipando muito, né, dessa piora, de um cenário de mais inflação nos Estados Unidos, e o que a gente viu é que, na prática, não tivemos essa grande pressão nos dados de inflação lá fora. Na verdade, né, foi uma grande surpresa que a inflação ela continuou convergindo, né, de forma bastante gradual. É claro que, vencendo esse prazo, né, a gente vai começar a ter notícias. E o Trump, a gente sabe muito bem como que ele é desde o primeiro mandato, né? Então ele vai fazer muita espuma em relação a isso. O que a gente percebe é que ele quer sim chamar a mesa, então ele aumenta as tarifas, as alíquotas, e era até difícil, né, de acompanhar ali a quantidade, né, de mudanças de alíquota. Diariamente a gente tinha ali novidades, mas era muito mais para trazer isso, uma conversa à mesa. Então, a gente vai entrar num período aqui de maior incerteza novamente, tá? Mas a gente acredita que o impacto disso para a economia seja um impacto pequeno, assim como aconteceu no primeiro semestre. Então, eu não imagino que tenhamos um pico de inflação dos próximos meses, né? Uma reversão dessa tendência em função das tarifas para o segundo semestre. Então, a gente enxerga que gradualmente a inflação, ela ficando nesses patamares, o Fed ele vai ter espaço para cortar juros. Então, me parece que seria um cenário de muito mais ruídos de curto prazo do que efetivamente uma mudança de tendência para médio e para longo prazo. Uma bela visão do Marcelo Bolzan, que faz essa distinção entre a forma, a retórica, o jeito Trump e o mérito do que está sendo endereçado ou até conquistado, como de fato nós vimos nesses primeiros meses. E é difícil separar mesmo o fato do ruído, a espuma daquilo que deve guiar efetiva e eficientemente a precificação dos ativos. Marcelo, muito obrigado. Foi uma alegria poder recebê-lo na reta final desta sexta-feira de feriado nos Estados Unidos. Mas de labuta para nós brasileiros. Um abraço e até uma próxima. Léo, agradeço a participação. Ótimo dia de negócios a todos.